Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre mais uma obrigação, mais uma preocupação que você empregador vai ter que ter, sobre a igualdade salarial entre homens e mulheres. Então é sabido que homens e mulheres trabalhando na mesma função, exercendo, fazendo o mesmo trabalho, precisam receber o mesmo salário e a mesma remuneração também. E o que a gente vai trazer para vocês hoje é o que veio à decorrência de uma portaria que saiu ontem, no dia 27 de novembro. Então a gente já tem um bom desenho do que vai ser o relatório da transparência salarial, né, que as empresas vão ter que entregar. E o que a gente está vendo é que tem todo um preparo, né, toda uma explicitação de como será a fiscalização. Então a gente está entendendo que vai ter fiscalização nesse sentido, aquelas fiscalizações de formas automáticas pelo banco de dados do Ministério do Trabalho. Então nós vamos ter bastante trabalho nas empresas. Então é muito importante você entender como funciona e já ir verificando o seu quadro salarial, verificando se na sua empresa não existe uma disparidade, uma diferença entre homens e mulheres e ir adaptando e ir resolvendo essas diferenças. Como o assunto é meio chatinho, cheio de detalhes, de tópicos, a gente fez uma apresentação e eu vou apresentar para vocês, então ela através de texto para ficar bem mais didático, ok? Então, transparência salarial. Mais uma obrigação para os empregadores, mais uma coisa para a gente se preocupar. A Lei 14.611, que foi publicada no dia 3 de julho de 2023, ela trata da igualdade salarial e dos critérios remuneratórios entre homens e mulheres. Então, para a realização de trabalho de igual valor ou exercício da mesma função, não pode ter discriminação salarial. Homem e mulher precisam ser iguais, precisam receber salários e remuneração idênticas. Então, o que nós vamos ter de obrigações que surgiram com essa Lei 14.611? O relatório de transparência salarial e de critérios remuneratórios, que vai ter que ser apresentado semestralmente. E, caso haja diferença, tem que ser apresentado um plano de ação para a mitigação da desigualdade salarial e de critérios remuneratórios entre homens e mulheres. Por que eu, empregador, tenho que me preocupar com isso? Não é mais uma lei mimimi, isso aí não vai dar em nada? A ministra das Mulheres, né, ela tem dado entrevistas e tem afirmado que vai ser fiscalizado, né? E pelo que tudo indica, depois dessa portaria, realmente nós vamos ter fiscalização. E além disso, nós vamos ter um canal de denúncias muito próximo do empregado. Na carteira digital de trabalho vão poder ser feitas as denúncias, tanto em relação a essa desigualdade salarial entre homem e mulher e outras denúncias dos trabalhadores em relação às empresas. Tá? Então, é um assunto que tem que ser levado a sério. E além disso, a multa é bastante elevada. Tá? A Lei 14.611, ela alterou o artigo 461 da CLT. E nessa alteração, ele prevê uma multa para quem desrespeitar essa igualdade salarial que tem que existir entre homens e mulheres e pessoas da mesma raça. Também está previsto isso no artigo 461. Mas esse relatório que a gente trata aqui, essa lei, essa portaria que a gente vai tratar aqui hoje, é só sobre a desigualdade entre homens e mulheres, tá? A multa para quem descumprir, quem tiver essa diferença, vai ser de 10 vezes o valor do novo salário devido ao empregado discriminado. 10 vezes, gente. E no caso de reincidência na empresa, vai ser o dobro, vai ser 20 vezes o valor do novo salário devido, tá? Então, temos que nos preocupar e temos que considerar isso. Quem está obrigado a apresentar, a divulgar esse relatório da igualdade salarial? Pessoas jurídicas de direito privado, então empresas de direito privado, que tenham 100 ou mais empregados e sede, filial ou representação em território brasileiro, tá? Então, se tiver sede ou representação aqui no Brasil, também tem que obedecer essa lei. O prazo. Esse relatório vai ter que ser publicado nos meses de março e setembro. O relatório de transparência salarial, ele agora ganhou forma,
depois da portaria que foi publicada ontem, a portaria 3.714. Na portaria está bem claro que o relatório vai ter duas sessões, a sessão 1 e a sessão 2, tá? E o relatório vai ser elaborado pelo Ministério do Trabalho, com os dados do e-social, que a gente vai explicar para vocês quais são, e com os dados que vão ser extraídos do portal Emprega Brasil. Então vamos lá. Seção 1, dados que vão ser extraídos do e-social. Vai então ver os dados cadastrais do empregador, o número de empregados por estabelecimento em cada estabelecimento da empresa, o número total de trabalhadores separado por sexo, raça e etnia, com os salários contratuais e remuneração mensal, tá? Um destaque aqui nesse item, tá? Empresas que não estão informando raça e etnia no e-social, já está vindo uma mensagem que esse dado vai passar a ser obrigatório. Então, nós vamos ter mudanças com relação a isso. Então, nós vamos precisar a informação da raça e etnia. E quando a gente fala em salário contratual e remuneração, vale lembrar que salário é o salário fixado mensalmente e remuneração vai englobar tudo que o empregado recebe. Então vai ser o salário, horas extras, insalubridade, descanso remunerado, algum benefício, quinquênio, tá? Remuneração envolve o total, então não é só o salário contratual, também a remuneração. E vão ser extraídos os cargos e ocupações com o CBO. Isso tudo, esses 4 itens vão vir do e-social. Seção 1 são os dados do e-social. Aí nós vamos para a seção 2. A seção 2 são os dados extraídos do portal Emprega Brasil, tá? Aqui eu acredito que nós vamos ter que passar essas informações nesse portal, porque olha os dados que vão ser extraídos desse portal. Existência ou inexistência de quadro de carreira e plano de cargos e salários na empresa. Quais são os critérios remuneratórios para acesso e progressão ou ascensão dos empregados? A existência de incentivo à contratação de mulheres. A identificação de critérios adotados pelo empregador para a promoção a cargos de chefia, de gerência e direção. E a existência de iniciativas ou de programas do empregador que apoiem o compartilhamento de obrigações familiares. Tá? Então, de 1 a 5 aqui são os dados da seção 2 que serão extraídos do portal Emprega Brasil. Quem vai fazer o relatório? O Ministério do Trabalho vai coletar as informações e vai publicar o relatório. E vai existir uma ferramenta do Ministério do Trabalho, um aplicativo, em que os empregadores vão ter que prestar as informações complementares. E essas informações complementares deverão ser fornecidas nos meses de fevereiro e agosto, então os meses que antecedem a publicação do relatório. O portal Emprega Brasil, tá? Você pode colocar lá www.emprega Brasil. Ele tem as abas, tá? Então o início da obrigatoriedade desse relatório vai ser a partir do momento que surgir a aba Igualdade Salarial e Critérios Remuneratórios, tá? Então certamente vai ser alterado esse portal e vão ser dadas orientações de como que a gente vai prestar essas informações. E o início da obrigatoriedade vai ser somente a partir da disponibilização dessa aba. Tá, e o que o empregador vai precisar fazer então? Qual vai ser as obrigações do empregador? O empregador, além de fornecer as informações complementares pelo aplicativo, que ainda não saiu, o empregador vai ser obrigado a divulgar o relatório da igualdade salarial no site da empresa, nas redes sociais, no mural da empresa para aqueles empregados que não têm acesso à internet, tá? Então tem que ser local visível, divulgação para os trabalhadores e para o público em geral, e tem que ser garantida ampla divulgação. Então vai caber ao empregador fazer a divulgação. Tá, publiquei. E agora, o que acontece? Se for verificada desigualdade, os empregadores serão notificados pelo Ministério do Trabalho para elaborarem o plano para a mitigação da desigualdade salarial e critérios remuneratórios.
Essa notificação vai vir pelo DET, pelo Domicílio Eletrônico Trabalhista. A notificação então vai ser enviada por esse domicílio trabalhista, tá? Então por isso que eu falei no início desse vídeo, a gente acredita que essa fiscalização vai ser em massa, vai ser via banco de dados e tu vai ter que estar monitorando e verificando isso, tá? Qual vai ser o prazo? Como é que vai funcionar esse plano de mitigação, tá? Eu vou ter o prazo de 90 dias e esses 90 dias vão começar a contar a partir da primeira notificação. Então, eu vou ter que acompanhar meu domicílio tributário, meu domicílio trabalhista. Se eu receber a notificação, eu tenho 90 dias para elaborar o plano de mitigação. E o que vai ser esse plano de mitigação? Tá? Então, é um plano de ação para a mitigação da desigualdade salarial e de critérios remuneratórios entre homens e mulheres. E ele vai contar com a participação das entidades sindicais também. Sindicatos, qual vai ser a participação? Sempre uma cópia deverá ser enviada para o sindicato profissional, deverá ser garantida a participação de representantes das entidades sindicais e vai ter que ter uma definição da participação de preferência na convenção coletiva. Como vai se dar a participação dos sindicatos na elaboração desse plano de mitigação dessas diferenças salariais? E empresas que tiverem entre 100 e 200 empregados vão instituir uma comissão para regular essa participação dos sindicatos. Então, bastante trabalho pela frente, pessoal. O que tem que conter esse plano de ação para mitigação da desigualdade? Quais vão ser as medidas a serem adotadas, com escala de prioridades, metas e prazos com mecanismos para aferição dos resultados, um planejamento anual com um cronograma da sua execução e uma avaliação das medidas com a periodicidade mínima semestral. O plano de ação para mitigação deverá prever capacitação de gestores, lideranças e empregados em respeito ao tema da equidade entre homens e mulheres no mercado de trabalho, promoção de diversidade e inclusão no ambiente de trabalho, capacitação e formação de mulheres para ingresso, permanência e ascensão de trabalho em igualdade de condições com os homens. Então, temos que nos preparar para a fiscalização. Olha o que a portaria prevê, que vai ter um protocolo de fiscalização a ser definido pela Secretaria de Inspeção de Trabalho, que vão ser criados outros canais de denúncia, além do canal específico para denúncia na carteira de trabalho digital, tá? Eu chamo atenção para isso, gente. Na carteira de trabalho digital, se vocês verificarem, a gente verificou numa carteira aqui no escritório, já foi criado um item aqui, ó, canal de denúncias trabalhistas, tá? Vocês estão vendo aqui? Ele ainda, até ontem, não estava aberto para fazer denúncia, mas ele já está sendo criado no aplicativo. Então, vai ter um canal de denúncias muito próximo do empregado, né? Então, as empresas devem atentar e tem que ter conhecimento disso. Gente, isso que a gente passou para vocês, então, tem como base legal a Lei 14.611, de 3 de julho de 2023, o Decreto 11.795, que foi publicado na semana passada, e a portaria que foi publicada ontem, 3.714. Pessoal, era isso que a gente tinha para apresentar nesse momento. A gente vai ficar aguardando, vendo o que o Ministério vai divulgar, como que vai ser esse aplicativo, né? Como que vai ser essa nova aba que vai ser aberta, provavelmente ali que a gente vai ter que inserir as informações. Então, fique com a gente, acompanhe nosso canal, se inscreva, porque assim que sair um vídeo novo você vai ser notificado. E é importante você saber, a gente é um escritório de contabilidade e a gente está sempre fazendo esses vídeos e tendo esse olhar prático, como vai ficar, o que vai sobrar novamente para você que é empregador. Então, fique com a gente. Até o próximo.